O ar na sala de conferências do 30º andar valia mais por metro cúbico do que a maioria das pessoas ganha num ano, e era igualmente estéril. Ele empurrou os papéis pela mesa de mogno, o seu relógio Richard Mille de US$ 50.000 a refletir a luz. Assign Catherine. A sua voz estava entediada. Uma ordem dada a uma serva. Este era Marcus Thorne, um homem que não fazia pedidos. Ele ditava. Os seus advogados, uma fila de ternos cinzentos idênticos da Catherine Arps, observavam. Eles viam uma esposa troféu prestes a ser aposentada, mas não viam a sua mão. Ela estava firme. Não viam os seus olhos. Estes estavam límpidos e certamente não viam o sorriso que tocava os seus lábios quando ela pegou na caneta. A sala era um monumento ao poder corporativo. Não era apenas uma sala de reuniões. Era um palco meticulosamente projetado pela empresa de interiores Mir Davis para projetar invencibilidade. A mesa era uma única placa de 12 metros de mogno preto polido, refletindo o sombrio horizonte de Nova York como um espelho escuro. As cadeiras eram estofadas em couro macio costurado à mão. Nas paredes, havia imponentes obras de arte abstrata, peças de Rothko que não eram para serem apreciadas, mas para serem possuídas. Catherine Brown, que em breve voltaria a ser Catherine Rostova, um nome que não usava há uma década, sentou-se numa das extremidades. Sentia-se incrivelmente pequena, mas tinha aprendido a projetar. Hoje ela não era mais a rapariga trêmula que Marcos havia descoberto. Ela usava um vestido simples azul marinho da marca Rowe. Era elegante, anônimo e, o mais importante, ela mesma o havia comprado com um dos poucos cartões de crédito que ele não monitorava. Seu cabelo loiro estava preso para trás em um penteado severo e brilhante. Não usava joias, exceto pelo fino relógio de ouro que seu pai lhe dera, aquele que Marcos sempre tentara substituir por uma bugiganga incrustada de diamantes da Cartier. Do outro lado, ladeado pela sua equipa jurídica, estava Marcus Thorne. Marcus era um titã, ou pelo menos era assim que as revistas financeiras o chamavam. Era o fundador da Thorne Capital, um gigante do capital privado conhecido pelas suas táticas implacáveis. Ele comprava empresas em dificuldades, desmantelava-as e vendia o resto como sucata, ao mesmo tempo que proporcionava retornos impressionantes aos seus investidores. Era bonito, de uma forma cruel e angular. O seu fato feito à medida pela Anderson and Shepard assentava-lhe como uma segunda pele. Ele exalava uma aura de arrogância tão profunda que parecia baixar a temperatura da sala. O seu advogado principal, David Cobber, sócio sênior da Butel Lip Rosen Katz, deslizou o acordo final de divórcio pela mesa. Cobre era o melhor homem que não discutia leis. Ele discutia influência. Senhora Thorne, começou Cobre com a sua voz suave e barítona. Acreditamos que a senhora achará isso justo. Na verdade, é significativamente mais generoso do que o acordo pré-nupcial determina. Catherine não olhou para ele. Os seus olhos estavam fixos em Marcos. Ele já estava a verificar o seu painel telefônico com o andamento do processo. Ele já tinha seguido em frente. A sua nova namorada, uma modelo de 22 anos, provavelmente estava à espera no átrio da sua nova cobertura. Equitativo, repetiu Catherine com voz suave. A palavra pairou no ar. Cobri limpou a garganta, sentindo um impasse. Um pagamento único de 5 milhões, o apartamento em Tribeca e, claro, o acordo de confidencialidade é absoluto e vinculativo para sempre em todos os universos conhecidos e futuros. Ele quase sorriu com sua própria floreio jurídico e 5 milhões anuais. Para qualquer outra pessoa, uma fortuna para Marcus Thorne, era o que ele encontrava entre as almofadas do sofá. A sua propriedade principal em Greenwich valia 80 milhões de dólares. A casa de praia em Hampton, 45 milhões de dólares. As obras de arte que ela estava a ver valiam facilmente 100 milhões de dólares. O seu patrimônio líquido era estimado em 122,4 mil milhões de dólares. Ele está a oferecer-me 0,04% da sua riqueza, disse Catherine, ainda olhando para Marcos. A máscara profissional de Cobri tremeu. As suas contribuições para o casamento, embora apreciadas, não foram financeiras, Sra. Thorne. O acordo pré-nupcial é irrefutável. Isto é um presente. Finalmente Marcos ergueu os olhos azuis, tão frios quanto a torre de vidro em que estavam sentados. Assine, Catherine.
Não seja tediosa. Você era pesquisadora na CBS quando a conheci. Você catalogava a vida de outras pessoas. Eu dei-te uma vida. Agora estou a retirá-la. Pega no dinheiro e vai-te embora. Lá estava. A rejeição, a crueldade casual que se tinha tornado o seu mundo inteiro. Durante 10 anos, ela tinha sido o seu adorável pequeno ornamento. Ele elogiava a sua beleza, a sua graça, nos seus intermináveis bailes no Met ou no FIC, a sua capacidade de falar 4 línguas para encantar os seus investidores internacionais. Mas ele rejeitava sistematicamente a sua inteligência. Ele tinha esquecido que ela tinha um doutoramento duplo em História da Arte e Economia Forense pela Yale. Ele tinha esquecido que, para catalogar a arte, é preciso primeiro entender o valor. É uma oferta generosa, Marcos, disse ela. A sua voz estava firme. Marcos recostou-se triunfante. Ele apontou para os papéis. Então assine. Tenho um compromisso a 100 p.m. no Purse. Catherine ignorou a caneta. 5 milhões está bom. Cobra relaxou. Os advogados da Scatter Arps relaxaram, mas ela continuou. Quero mais uma coisa. Uma bugiganga com valor sentimental. Marcos suspirou irritado. O quê? O colar Cartier, os diamantes estão ótimos. Diga ao meu assistente que não, disse Catherine. Ela enfiou a mão na sua bolsa de couro simples e tirou uma única folha de papel cuidadosamente dobrada. Não era um documento do seu próprio advogado de pouca monta, que estava pálido e em silêncio ao lado dela. Era um documento que ela havia redigido. Ela o deslizou pela mesa. Eu quero isso. Cobriu, pegou e o examinou. Sua testa franziu em confusão. Este é um documento de transferência de ativos para uma única LLC de ativos. Trident Holdings, LLC. Ele olhou para Marcos. Esta é uma das suas empresas de fachada? O ativo listado é um carro. Marcos, que estava olhando para o seu telefone, congelou. Sua cabeça se ergueu. O tédio havia desaparecido. O sangue esvaziou-lhe o rosto, deixando apenas uma palidez opaca e serosa. O que disseste? Sussurrou ele. Catherine encontrou o seu olhar. O primeiro traço de um sorriso apareceu. Trident Holdings está registrada nas Ilhas Caimão. Tem um ativo, um Roadster Pagani Huayra 2017, o personalizado, aquele a que chamas Trident. Eu quero-o. Os primeiros 5 anos foram uma névoa de luxo impossível. Marcus Thorne não se limitou a cortejar Catherine Rustova. Ele conquistou-a. Ela trabalhava na Providence Research, na Sabes, uma acadêmica com uma mente brilhante e um guarda-roupa cheio de roupas da J. Crew. Ele era uma força da natureza, um cliente a licitar numa saison. Ele convidou-a para jantar para discutir a peça e, na sobremesa, já estava a discutir o futuro dela. Ele a levou para um mundo de jatos particulares, viagens espontâneas ao Lago Como e lugares na primeira fila da Semana da Moda de Milão. Ele comprou um novo guarda-roupa para ela, ensinou-lhe quais estilistas usar, Lauro Piana para o dia e Oscar de la Renta para a noite e quais artistas citar. Ela era inteligente, aprendia rápido. Tornou-se a esposa perfeita. Mas a culpa começou a aparecer. Marcos não era um parceiro. Ele era um curador. Ele curava os amigos dela, a agenda dela, as opiniões dela, o doutorado em economia dela. Adorável, ele chamava. Mas não precisa mais se preocupar com números, querida. Tenho pessoas para isso. Ele a isolou. Os amigos dela da academia desapareceram, intimidados pelos guardas armados na propriedade de Greenwich. A sua família, humilde e trabalhadora, foi tratada como uma novidade e depois dispensada. Ela estava sozinha, cercada por funcionários numa casa que parecia um museu de 30 mil pés quadrados. No início, a crueldade era sutil. Ele a corrigia na frente dos seus amigos poderosos. Catherine quis dizer que ele começou a isolá-la. Eliminava o seu trabalho de caridade, mudando a fundação que ela escolheu no último minuto para uma de sua preferência. Depois veio a infidelidade. Era tão casual e frequente quanto as suas negociações na bolsa. Ela encontrava recibos dos bangalôs no castelo Marmont ou um brinco perdido, tão clichê, no bolso do seu smoking. Quando ela o confrontou pela primeira vez, ele nem mesmo negou. Catherine, não seja provinciana, ele zombou, ajeitando a gravata. Sou um homem de apetites significativos. Não significa nada. É apenas atrito. Tu és minha esposa. Isso é uma posição, um título. Comporta-te de acordo.
Ela ficou arrasada. Passou semanas e dias a chorar numa casa tão grande que ninguém podia ouvi-la. Ela pensou em ir embora. Ela até se encontrou com uma advogada, uma mulher gentil, que deu uma olhada no acordo pré-nupcial e empalideceu. Catherine, disse a advogada gentilmente, isto foi redigido pelo Dalbabutel. Não é um acordo pré-nupcial. É uma declaração de rendição incondicional. Ele elaborou isto para te deixar sem nada. Os seus bens estão bloqueados numa rede bizantina de fundos offshore e LLCs que estão completamente isolados de reivindicações conjugais. A cláusula de infidelidade é, na verdade, invertida. Ela afirma que qualquer perturbação emocional ou escândalo público causado por ti anularia o teu acordo. Se fizeres uma cena, não receberás nada. Receberá as suas roupas e nada mais. Catherine voltou para a prisão de Greenwich. Ela estava presa, derrotada. O ponto de viragem não veio com um estrondo. Veio numa terça-feira. Marcus estava supostamente em Hong Kong. Catherine estava na biblioteca a tentar ler quando ouviu uma risada familiar vinda da casa da piscina. Uma risada aguda de menina. Ela atravessou o gramado bem cuidado. As luzes estavam acesas. Através das portas de vidro, ela ouviu. Marcus, que definitivamente não estava em Hong Kong, estava a servir champanhe. Com ele estava uma jovem mulher de biquíni. Era a sua prima, Anya, a jovem de 19 anos, a quem ela pagara para voar da Europa para lhe dar um gostinho da boa vida e ajudá-la com as inscrições para a faculdade. Catherine ficou paralisada enquanto Marcus a beijava. Não foi um beijo rápido, mas um beijo profundo, demorado e possessivo. Ele então viu Catherine através do vidro. Não vacilou, não se afastou. Abraçou a prima dela com mais força, ergueu o copo para um brinde e sorriu. Não foi a traição que a destruiu, foi a falta de respeito, o desprezo absoluto e sem limites. Ele não tinha apenas traído. Ele tinha profanado a última coisa boa e simples na vida dela, a sua família. Algo dentro de Catherine não apenas se partiu, mas endureceu. A mulher chorosa morreu no relvado naquela noite. As lágrimas secaram, substituídas por um foco frio, claro e duro como diamante. Ele achava que ela era uma idiota bonitinha. Achava que ela era um enfeite. Ele se esqueceu de que ela era uma pesquisadora. Ele se esqueceu de que ela tinha um doutorado em descobrir exatamente onde e como o valor está escondido. Ela se virou, voltou para a casa principal, foi direto para o escritório particular dele, aquele em que ela tinha proibido de entrar, e sentou-se à sua mesa. Tudo bem, Marcus, ela sussurrou para a sala vazia. Você tem pessoas para os números, mas eu também tenho. A sua guerra começou. Nos 18 meses seguintes, Catherine Brown viveu uma vida dupla. Para Marcus e o seu mundo, ela era a esposa perfeita e plácida. Ela estava mais bonita, mais serena e mais atenciosa do que nunca. Ela planeava as festas dele, encantava os seus investidores e agia para todo o mundo como uma mulher que tinha aceitado a sua gaiola dourada. Marcus, vendo a sua nova complacência, ficou entediado e ainda mais descuidado. Ele deixava os seus computadores portáteis abertos, o seu servidor privado sem vigilância. Ele via-a como um móvel e não se esconde coisas de uma cadeira. Mas à noite, quando a casa de 30.000 pés quadrados ficava em silêncio, Catherine estava a trabalhar. O seu doutoramento em economia forense não era apenas sobre arte. Era sobre rastrear dinheiro sujo, entender empresas de fachada e encontrar as impressões digitais em transações ilícitas. Ela já havia rastreado um Caravaggio roubado por 3 continentes, seguindo o rastro de dados de contas bancárias suíças até escritórios de advocacia panamenhos. A estrutura corporativa de Marcus Thorne era uma fortaleza, mas ele cometeu um erro. Ele presumiu que a fortaleza só precisava protegê-lo do exterior. Catherine já estava dentro. Ela começou no escritório dele. Ele usava um servidor com bloqueio biométrico de última geração para os negócios da Thorne Capital. Ela não podia mexer nisso, mas para o seu império pessoal, a rede de ativos escondidos do IRS, da SEC e da sua esposa, ele usava um servidor privado separado, escondido atrás de um painel falso na biblioteca. Ele achava que era inteligente. Ela levou 3 semanas para passar pelo primeiro firewall. Ela usou engenharia social. Ela observou. A sua senha, ela concluiu, seria baseada no ego. Ela tentou a data de nascimento dele. Não.
O seu primeiro negócio de US$ 1 bilhão? Não. O nome da sua primeira empresa? Não. Então ela tentou o número de série do seu primeiro carro, um Ferrari 250 GTO 1962, que ele comprara em um leilão recorde. Acesso concedido. O servidor abriu e Catherine caiu num buraco de corrupção impressionante. Era pior do que ela poderia imaginar. Marcos não era apenas um capitalista abutre implacável. Ele era um criminoso. Ela encontrou folhas de cálculo detalhando um esquema que ela mentalmente apelidou de Projeto Atlas. Marcos estava a conspirar com um grupo de comerciantes internacionais para inflar artificialmente e depois vender a descoberto ações farmacêuticas. Ele estava, em essência, a manipular e a despejar medicamentos que salvam vidas. Ele encontrava uma empresa de biotecnologia promissora, usava as suas entidades offshore para comprar discretamente um fundo de posição massivo, uma campanha de pesquisa falsa para promover um novo medicamento, e então, no auge, despejava as ações e, simultaneamente, vendia a descoberto ao divulgar um segundo relatório de que os ensaios clínicos do medicamento haviam falhado. Ele não estava apenas a ganhar milhões. Estava a destruir empresas e, nesse processo, as esperanças de pessoas doentes. Estava a jogar com vidas. As mãos de Catherine tremiam, mas não de medo, e sim de raiva. Isso ia além da sua própria humilhação. Era monstruoso. Ela começou a copiar tudo. Comprou uma série de discos rígidos criptografados e impossíveis de rastrear. Noite após noite, baixava e-mails, mensagens criptografadas de um aplicativo seguro chamado Signal, confirmações de transferências bancárias e livros contábeis secretos. Compilou tudo em uma coleção meticulosamente organizada que chamou de Arquivo Ana. Uma pequena lembrança do que deu início a tudo isso. Ela precisava de encontrar a sua vantagem. Se ela simplesmente divulgasse isso, Marcos seria destruído, mas os advogados dele iriam ligá-la a isso. Eles alegariam que ela era uma esposa insatisfeita a fabricar provas. Ela precisava de algo que provasse o seu caso, algo que a tirasse dali e algo que o punisse de uma forma que ele entendesse. Ela aprofundou a investigação, rastreando o fluxo de dinheiro do Projeto Atlas. Era um labirinto. O dinheiro fluía da Thorn Capital para um fundo fiduciário em Liechtenstein, depois para um banco em Cyprus. Depois se dividia em uma dúzia de contas menores antes de finalmente chegar a uma série de empresas de fachada anônimas nas Ilhas Caimão. E um nome aparecia repetidamente. Trident Holdings LLC. Parecia ser o seu fundo secreto pessoal, o destino final. Ela pesquisou o registro comercial das Ilhas Caimão. A Trident Holdings estava registrada como uma entidade de ativo único. O seu objetivo era deter e manter veículos de coleção de luxo. Catherine sorriu. Ela sabia exatamente qual veículo, o Trident. Era o seu bebê, um Roadster Pagani Hira único, no valor de já 4 milhões de dólares, com carroceria de fibra de carbono personalizada e interior costurado com fios de platina. Ele voou para a Itália meia dúzia de vezes para supervisionar a sua criação. Não era apenas um carro para ele. Era um símbolo da sua virilidade, do seu poder, do seu conhecimento. Ele amava-o mais do que qualquer ser humano. Ela continuou a investigar e então encontrou a peça final devastadora do quebra-cabeças. A Trident Holdings não estava apenas a guardar o carro. O carro era o disfarce. Nos últimos 6 meses, quando o projeto Atlas atingiu o seu auge, Marcos começou a canalizar os lucros da fraude para a conta bancária da LLC, usando a manutenção e o transporte do carro como disfarce para transferências bancárias multimilionárias. A LLC, que legalmente detinha o seu brinquedo favorito, era também o principal repositório de mais de 200 milhões de dólares em dinheiro ilícito. Marcos, na sua suprema arrogância, tinha ligado as suas duas coisas favoritas, o seu ego e o seu dinheiro roubado. Tinha escondido os seus crimes à vista de todos, disfarçados como o seu passatempo mais detestável. Catherine afastou-se do ecrã brilhante. O sol estava a nascer sobre a propriedade de Greenwich, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Ela tinha-o a ele. Não tinha apenas uma vantagem para o divórcio. Tinha uma arma nuclear. A questão era como usá-la. Ela não queria apenas dinheiro. Ela tinha visto o que o dinheiro fazia. Ela queria justiça. E queria ver a expressão no rosto dele quando o ornamento que ele desprezava desmantelasse todo o seu mundo. Ela fechou o portátil,
Subiu as escadas e deitou-se na cama ao lado do marido adormecido. Ela não dormiu, apenas ficou ali deitada a observá-lo e, pela primeira vez em uma década, sorriu. O silêncio na sala de conferências da WTO Lippon já não era estéril, era tóxico. Estendeu-se por 10 segundos, depois 20. David Cobre, o imperturbável tubarão do direito, estava a olhar para o documento de transferência de ativos de uma página como se estivesse escrito em sumério antigo. Trident Holdings. Cobre repetiu a sua mente jurídica a mil, tentando encontrar a armadilha. Sr. Thorne, o que é este ativo? Não está no balanço patrimonial conjugal que o senhor forneceu. Marcus Thorne estava rígido. O seu rosto era uma máscara de fúria educada. Ele havia construído um império com base no princípio de nunca ser surpreendido. E a sua esposa, o seu troféu, acabara de o pegar de surpresa numa sala cheia dos seus próprios advogados bilionários. É uma holding, disse Marcus, com a voz perigosamente baixa. Uma bugiganga? Disse ela. Contém um carro. Um carro? Cobri parecia aliviado. Apenas um carro, Sr. Thorne. Podemos facilmente atribuir um valor ao veículo e adicioná-lo ao seu acordo. Um Pagani 2017. Digamos 3,5 milhões de dólares de valor de mercado generoso. Ele já estava a pegar na caneta para alterar o documento principal. Não, disse Catherine, a sua voz ainda baixa, mas agora cortando a sala como um bisturi. Não quero o valor. Quero a LLC. Quero o ativo. Cobri parou. Isso era irregular. Não é assim que se faz. Transferir uma entidade offshore é complexo. É um pesadelo fiscal. Não faz sentido. Por que você quer a empresa? Fique com o carro. Porque gosto do nome, disse Catherine com leveza. Marcus explodiu. Pare de brincar, Catherine. O que você quer? Eu disse-lhe, disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. Eu quero a Trident Holdings. Assine esse papel. Eu assinei estes. É simples assim. Cobri olhou para o seu cliente. Marcos, há algum problema? É só um carro. Deixe-a ficar com o maldito carro. Deixe-a ficar com a LLC. É uma concessão de os 3,5 milhões de dólares para fechar o negócio. É um erro de arredondamento. Mas Marcos não estava a olhar para Cobre. Ele estava a olhar para Catherine com um horror repugnante e crescente a espalhar-se por suas feições. Ele entendeu. Não sabia como ela sabia, mas sabia que ela sabia. O que sabe sobre essa empresa? Ele rosnou. Sei que é onde guardas o teu brinquedo favorito, disse Catherine. Marcus Cobre interrompeu com a voz endurecida. Há algo sobre esse ativo que eu deva saber? Você nos forneceu uma divulgação financeira completa e franca. Se essa Trident Holdings contém outros ativos que você não divulgou, o alarme de negligência jurídica estava a tocar na cabeça de Cobra. Ele construiu a sua reputação com base na honestidade dos seus clientes. Pelo menos na honestidade deles com ele. Não é nada, Marcos respondeu bruscamente. É uma entidade limpa. Ela detém o carro. É isso. Ele estava a mentir. E era um péssimo mentiroso. Nunca precisou de ser bom nisso. Normalmente apenas intimidava as pessoas para conseguir o que queria. Então assine, disse Catherine. Isto é chantagem. Um dos advogados mais jovens da Catherine deixou escapar. A advogada de Catherine, Rebecca Shaw, uma bulldog silenciosa e implacável que Catherine contratara de um pequeno escritório de advocacia especializado em litígios, finalmente falou. Não é chantagem, advogado, disse Rebecca, com voz firme. É uma contraproposta. O meu cliente está disposto a renunciar a todas as reivindicações sobre um patrimônio multimilionário em troca desta única LLC sem valor. Uma LLC que acabou de confirmar oficialmente que não possui nada além de um veículo em depreciação. Eu diria que é o negócio do século para o Sr. Thorne. A armadilha foi acionada. Foi perfeita. Se Marcos assinasse, estaria a entregar a Catherine as chaves de todo o seu império criminoso. Estaria a dar-lhe a conta bancária com 200 milhões de dólares. Se recusasse a assinar, estaria a admitir perante toda a sua equipa jurídica que tinha mentido. Que a LLC não era apenas um carro, que tinha escondido bens conjugais e cometido perjúrio nas suas declarações financeiras. Ele estaria a invalidar todo o processo de divórcio, invalidando o acordo pré-nupcial e expondo-se a uma auditoria forense invasiva, ordenada pelo tribunal de todo o seu império. E Cobre
Chamauen, Gustekri. Para salvar a sua própria reputação, seria o primeiro a insistir nisso. Marcus Thorne estava preso entre a ruína e a aniquilação. Ele olhou para Catherine, a mulher que chamava de seu pequeno ornamento há uma década. A expressão dela era calma, serena e completamente indecifrável. Tu, sussurrou ele, com a voz carregada de um ódio tão potente que era quase físico. Tu, cabra. Catherine não vacilou. Já me chamaram pior, principalmente tu, na tua própria casa. Ela pegou na cara a caneta tinteiro banhada a ouro que estava no centro da mesa. Tirou a tampa e colocou-a cuidadosamente ao lado da página de assinatura do acordo, os restos. Assina o meu papel, Marcos, disse ela, ou podemos pedir ao Sr. Cobra para marcar o depoimento dos seus contabilistas forenses. E já que estamos nisso, podemos intimar o projeto Atlas Files. Tenho a certeza de que a SEC ficaria fascinada em saber sobre as suas aventuras na biotecnologia. David Cobra virou a cabeça rapidamente para Marcos. Projeto o quê? A cor sumiu do rosto de Marcos. Ele estava pálido, ele estava acabado. Onde está o arquivo da Ana? Ele sussurrou. Sua voz mal podia ser ouvida. O sorriso de Catherine se ampliou. Anne, minha prima. Não sei do que você está a falar, Marcos. Sou apenas uma mulher simples que quer o carro do marido por motivos sentimentais. Agora assine. Com a mão trêmula, Marcus Thorne pegou a caneta. Ele olhou para o documento de transferência de ativos. Toda a sua vida, seu império de 12 bilhões, sua reputação, sua liberdade, tudo isso equilibrado na ponta dessa caneta. Olhou para os seus advogados, cujos rostos eram uma mistura de confusão e pânico crescente. Olhou para Catherine, cujos olhos eram tão frios e brilhantes quanto os diamantes com que ele a cobria. O clique da ponta da caneta no papel foi o som mais alto que Catherine já tinha ouvido. Ele assinou o seu nome, Marcus A. Thorne. A assinatura era irregular, furiosa, uma ferida na página. Ele atirou a caneta para baixo. Ela deslizou pela madeira de mogno e caiu no chão. Catherine pegou calmamente a transferência assinada, revisou a assinatura e entregou-a à sua advogada, Rebecca, que a colocou numa pasta com um clique profissional silencioso. Então Catherine pegou a caneta tinteiro do chão, pegou o acordo de divórcio e assinou o seu nome. Catherine Brown Rostova. Ela empurrou a pilha de papéis de volta para David Cobra. Foi um prazer, senhores, disse ela, levantando-se. Catherine ajustou a alça da sua bolsa no ombro. Ela e Rebecca Shaw começaram a caminhar em direção à porta. Espere, disse Marcos. A sua voz era oca. Catherine parou com a mão na pesada maçaneta de latão, mas não se virou. O arquivo, disse ele, o arquivo da Ana. Demo. Agora tínhamos um acordo. Catherine virou-se lentamente. Ela olhou para ele não com ódio ou mesmo pena, mas com uma espécie de curiosidade distanciada, da mesma forma que um cientista poderia olhar para uma amostra num frasco. Que arquivo, Marcos? Aquele com as transferências bancárias para Chipre, os registros de sinais criptografados com os seus parceiros comerciais em Singapura, as folhas de cálculo detalhando a manipulação do projeto Atlas, aquele com o ficheiro de áudio de você ao telefone com o senador McRae, prometendo-lhe uma doação muito generosa em troca de ele encerrar a investigação da FDA. Esse ficheiro. David Cobra parecia que ia passar mal. Ele já estava a afastar-se de Marcos como se ele fosse um portador de peste. Marcos, o que ela tem? O que você fez? Marcos ignorou-o, com os olhos fixos em Catherine. Dê-me isso. Oh, Marcos, disse Catherine, e ela riu. Não era um som feliz. Era um som de pura libertação. Ainda achas que isto é uma negociação? Ainda achas que estás no controlo? Ela recuou em direção à mesa. Achas que isto era por causa do dinheiro? Achas que passei por tudo isto? Só por 200 milhões de dólares vivi na tua casa durante 10 anos, Marcos. Poderia ter desviado essa quantia do orçamento da casa, se quisesse. Ela inclinou-se, colocando as mãos na mesa polida, aproximando-se dele. Isto, disse ela, baixando a voz para um sussurro, era por causa da justiça. Era sobre as famílias que perderam as suas poupanças porque você levou a empresa delas à falência. Era sobre os pacientes que morreram à espera de um medicamento que você destruiu por dinheiro. Era sobre mim, a adorável idiota que você humilhou durante uma década. E era sobre o meu primo de 19 anos, cuja vida você tentou arruinar só para me prejudicar. O arquivo, ele engasgou.
O arquivo. Catherine endireitou-se. O arquivo da Ana foi entregue por correio seguro em 2 locais há 4 horas. No momento em que o meu advogado confirmou a sua transferência bancária para o acordo inicial de 5 milhões de dólares, os restos estavam em custódia. Os pacotes foram enviados. Os olhos de Marcos arregalaram-se em puro terror incompreensível. Uma cópia, Catherine continuou a contar com o dedo, foi para Stephanie Aivakian, da Divisão de Fiscalização da SEC. Acredito que ela ficará muito interessada no projeto Atlas. Eu até incluí um fluxograma útil. Ela bateu o segundo dedo, e a segunda cópia, aquela com as partes realmente interessantes sobre o senador McRae e as contribuições ilegais para a campanha. Essa foi para o gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Não tenho a certeza de quem está a tratar disso, mas o nome Pete Barara parece ficar na minha cabeça. Ele tem uma reputação maravilhosa por lidar com a corrupção de Wall Street. Marcus Thorne parou de respirar. Ele não era mais um bilionário. Era um homem numa jaula e as grades acabavam de se fechar. Você, ele não conseguia formar as palavras. O que acabou de assinar? Catherine disse, apontando para o papel na pasta de Rebecca. Não era um acordo. Não era chantagem. Era um presente de despedida. Eu sabia que os federais acabariam por congelar todos os seus bens. Todos eles. As casas, as obras de arte, as contas bancárias. E aqueles 200 milhões de dólares na Trident LLC. Isso é prova, desapareceu. Eles vão apreendê-lo pela manhã. Ela sorriu. Aquele sorriso devastador voltou com toda a força. Mas eles não são uma empresa de recuperação de bens. Não se importam com o carro. E como você gentilmente transferiu a LLC para mim, e eu acabei de registrar a transferência de título no registro das Ilhas Caimão, através do portal criptografado do meu advogado, o Pagani é meu. A única coisa de valor que lhe resta no mundo e que os federais não vão conseguir colocar as mãos. Ela tinha conseguido. Ela tinha destruído todo o seu império corrupto. Ela tinha tirado tudo dele, o seu dinheiro, a sua liberdade, a sua reputação. E, em troca, ela deixou-o com um acordo de divórcio de 5 milhões de dólares. E ela tirou o seu brinquedo favorito. Você está arruinado, Marcos, disse ela simplesmente. Você é apenas o último a saber. Ela virou-se e saiu da sala de conferências. Rebecca Shaw seguiu-a, fechando a porta suavemente atrás delas, deixando Marcus Thorne sozinho na sua torre de vidro com os seus advogados em pânico, que cobravam 2 mil dólares por hora, ouvindo o som distante das sirenes que se aproximavam. A descida de elevador do 30º andar foi um vácuo. A caixa silenciosa com painéis de madeira desceu e Catherine sentiu a mudança de pressão, não apenas nos ouvidos, mas na sua própria alma. A sala de conferências do 30º andar, com o seu silêncio tóxico e pressurizado de egos em guerra, tinha sido um campo de batalha. Este elevador era uma câmara de descompressão. Ao seu lado, Rebecca Shaw estava completamente imóvel, o olhar fixo nos números brilhantes que desciam. O seu rosto, que tinha sido uma máscara de aço acusatório lá em cima, estava agora pálido, a adrenalina a esvair-se, deixando apenas um profundo e vibrante espanto. As portas tocaram suavemente, um som educado, quase cômico, após a magnitude do que acabara de acontecer. Elas se abriram para o vasto e cavernoso saguão da torre da Rua 51. Era uma catedral de mármore cinza veado e imponentes árvores de ficus sem vida. Homens e mulheres em ternos caros passavam apressados, com os olhos grudados nos telemóveis, as mentes voltadas para negociações e reuniões, alheios ao fato de que um de seus deuses acabara de ser derrubado do céu. Catherine e Rebecca caminhavam em uníssono, os seus saltos batendo em um ritmo forte e constante na pedra polida. Elas pararam perto das portas giratórias, uma pequena ilha de tranquilidade na correnteza da alta finança. Bem, disse Rebecca em voz baixa. Ela ajustou a pesada pasta de couro que continha o pedaço de papel mais caro da cidade de Nova York. Aquilo era... Ela procurou a palavra bíblica. Já vi aquisições hostis. Já vi invasões corporativas. O que você acabou de fazer, Sr. Rostova, isso foi uma mudança de regime. Você foi essencial, Rebecca. Você nunca vacilou, disse Catherine, virando-se para ela. Rebecca deu um aceno curto e seco com a cabeça. O profissionalismo estava de volta, um escudo se encaixando no lugar. A partir deste momento,
Nosso privilégio de confidencialidade entre advogado e cliente é uma fortaleza. Mas vou para o meu escritório. Vou levar todas as comunicações digitais e físicas que já partilhamos e vou mandar incinerá-las profissionalmente. Meus honorários foram pagos integralmente da conta de garantia. Nossas comunicações nunca existiram, eu entendo, disse Catherine. Para todos os efeitos, continuou Rebecca, eu era uma simples advogada de divórcio que negociou um acordo modesto contra um acordo pré-nupcial irrefutável. Você é uma cliente da qual nunca mais falarei, ou com quem nunca mais falarei. Você me entende? Perfeitamente, ótimo! Rebecca estendeu a mão. Seu aperto era firme, seco e forte. Não sei para onde vai, Sra. Rostova, mas suspeito que se sairá muito bem. O mesmo para si, Rebecca. Elas soltaram as mãos. Foi um reconhecimento silencioso final. Duas aliadas numa guerra secreta agora dissolvendo o seu pacto. Rebecca Shaw virou à esquerda, seus sapatos sensatos clicando em direção à entrada do metrô, desaparecendo de volta no mundo anônimo do trabalho diário. Catherine virou à direita, empurrou o vidro pesado da porta giratória e a cidade atingiu-a. O ar não era a atmosfera estéril, filtrada e com temperatura controlada da Torre de Marcos. Era real. Era forte, fresco e vivo, com cheiro a pretzels úmidos, fumo de diesel e o aroma doce e fraco de nozes torradas de uma carroça de rua. Durante 10 anos, ela tinha se movido por esta cidade na bolha blindada de um Maybach com motorista. Agora, seus pés estavam na calçada. Ela era apenas mais uma mulher, com um vestido azul marinho, e o anonimato era a sensação mais inebriante e luxuosa que ela já havia experimentado. Ela não chamou um táxi. Ela caminhou. Ela caminhou 2 quarteirões para o sul e um quarteirão para o leste, com passos rápidos e decididos. Ela chegou à entrada discreta e sem identificação da garagem subterrânea privada. Era menos uma garagem e mais um cofre de banco, uma fortaleza de betão com climatização controlada onde Marcos guardava os seus carros da cidade, veículos demasiado raros e caros para serem deixados na propriedade de Greenwich. Ela carregou no intercomunicador. Um momento depois, um alarme soou e uma pesada porta de aço sem janelas deslizou para abrir. Ela desceu a rampa de betão para o espaço silencioso e bem iluminado. Estava silencioso, exceto pelo zumbido da ventilação industrial. Uma fila de feras adormecidas repousava sob capas de seda feitas à medida. Um Rolls-Royce Phantom preto. Um Aston Martin DB11 prateado. Um Ferrari 275 GTB Vintage no clássico vermelho. O atendente, um homem na casa dos 50 anos, chamado Miguel, saiu da sua pequena cabine de vidro a limpar as mãos com um pano. Pareceu surpreendido, depois nervoso. Catherine nunca vinha aqui e nunca vinha sozinha. Boa tarde, Sra. Thorne, disse ele, com uma nota de cautela na voz. Ele era um homem que Marcos tratava como um móvel, um homem a quem Catherine sempre fazia questão de perguntar sobre os filhos. Agora é Sra. Rostova, Miguel, disse ela com voz gentil, mas firme. Era a primeira vez que ela usava o seu nome de solteira com um estranho. Parecia sólido. Correto. Miguel franziu a testa, confuso. Oh, o Sr. Thorne vai juntar-se a si? Ele não ligou. Não, não vai, disse Catherine. Ela enfiou a mão na sua simples bolsa de couro. Receio que não serei mais um problema para a Sra. Thorne, e o Sr. Thorne não será mais um problema para mim. Ela tirou o único chaveiro que havia tirado da gaveta da secretária de Marcos 3 meses antes, aquele que ele passou uma semana furioso culpando a equipe idiota por ter perdido. E ela tirou o documento de transferência de bens autenticado e dobrado. Vou levar o tridente hoje, Miguel. Permanentemente. Os olhos de Miguel se arregalaram com um medo genuíno repentino. Ele recuou fisicamente. Sra. Rotova, eu não posso. Por favor, sabe as regras, Sr. Thorne. Ninguém pode tocar naquele carro. Ele tiraria o meu emprego. Por favor, ele não pode, disse Catherine gentilmente. Ele não tem mais autoridade sobre esta garagem. Ele não tem mais autoridade sobre si. E ele não tem mais autoridade sobre mim. Ela não discutiu. Ela não implorou. Simplesmente desdobrou o documento e estendeu-o. Miguel hesitou e depois pegou. Ele era um homem que estacionava carros, mas vivia num mundo de poder. Ele pode não ter entendido as complexidades legais da Trident Holdings LLC,
mas soube duas coisas instantaneamente. O imponente papel timbrado em relevo da WTL Lip Rosen Katz e a assinatura furiosa, irregular e inconfundível de Marcus A. Thorne na parte inferior. Ele olhou do papel para o chaveiro na outra mão dela e em seguida para o rosto dela. Ele viu o olhar calmo e firme dela. Ele lembrou-se das vezes que teve de limpar taças de champanhe e batom manchado do Maybach. Ele lembrou-se da maneira como o Sr. Thorne falava com essa mulher, um tom casual e brutal de desprezo que sempre fazia Miguel recuar. A dinâmica de poder de todo o seu mundo acabara de se inverter. Um sorriso lento e cúmplice espalhou-se pelo seu rosto. Era o sorriso de um homem que acabara de saber que a revolução tinha acabado e que o seu lado tinha vencido. Sim, senhora, menina Rostova, disse ele. O Sr. Thorne foi esquecido. Ele devolveu o papel. Todo o seu comportamento mudou. Ele já não era um criado nervoso. Era um cúmplice. Vou buscá-lo agora mesmo. Está na baía climática. Ele correu não para o piso principal, mas para uma pesada porta de aço isolada no fundo da garagem, que destrancou com uma chave separada. A porta abriu-se com um silvo, revelando uma pequena sala privada. Catherine esperou. Um momento depois, ouviu-o. Não era o ronronar educado de um sedã de luxo. Era um rugido profundo, gutural e furioso. O som de uma fera enjaulada a acordar. O Pagani Huayra Roadster saiu da baía, a sua carroçaria metálica de fibra de carbono exposta, parecendo beber a luz fluorescente e engoli-la por completo. Era uma coisa obscena e magnífica. Não era um carro. Era uma declaração de profunda arrogância no valor de 4 milhões de dólares. Uma escultura de aerodinâmica e ego. Cada linha era agressiva, cada abertura e asa funcional. Parecia menos ter sido construído para a estrada e mais ter sido projetado para alcançar a órbita. Ele ficou parado à sua frente, o motor Mercedes AMG V12 rosnando com o escapamento quádruplo, emitindo um som grave e ameaçador que vibrou no peito de Catherine. Miguel saiu e caminhou até ela, com os olhos brilhantes. Ela está com o tanque cheio, Sra. Rostova. O Sr. Thorne sempre a mantinha pronta. Ele gostava de olhar para ela. Ele caminhou até o lado do passageiro e abriu a dramática porta-borboleta, que se ergueu como uma asa quebrada. Em seguida, contornou o carro e abriu a porta do motorista para ela. Obrigada, Miguel, disse ela. Ela deslizou para o banco do motorista. O cockpit era um casulo de alumínio escovado, carbono exposto e couro costurado com fio de platina. Era absurdo e cheirava levemente a colônia forte de Marcos, um frasco de Bacar Rouge 540 de 600 dólares. Era o último vestígio dele. Ela olhou para a complexa instrumentação semelhante a um relógio. Sabia exatamente o que fazer. Tinha estudado o manual online durante semanas. Só mais uma coisa, disse ela a Miguel. Apontou para os 2 painéis de fibra de carbono presos acima dela. Pode ajudar-me a retirá-los? O sorriso de Miguel alargou-se. Sim, senhora. Juntos, soltaram os 2 painéis leves. Catherine não iria conduzir aquela coisa numa bolha selada. Ela iria sentir o vento. Guardaram-nos cuidadosamente no compartimento da frente. O carro agora era um roadster aberto. Catherine sentou-se novamente, segurando o volante esculpido. Colocou um par de óculos de sol pretos simples da Ray-B, aqueles que Marcus detestava, aqueles que ele chamava de comuns. Olhou para Miguel, que estava parado, observando-a com uma expressão de puro deleite. Tirou uma pilha de notas dobradas da sua bolsa, 5 notas de 100 dólares, para a sua família, Miguel, e pelo seu silêncio. Obrigada. Ele pegou o dinheiro com os olhos arregalados e enfiou-o no bolso. Boa sorte, senhorita Rostova, disse ele com voz sincera. Dirija com cuidado. Ela tem muita potência. Oh, eu sei, disse Catherine. Estou a contar com isso. O seu pé, calçado com um simples salto azul marinho, tocou o acelerador. Ela não o pressionou. Apenas o tocou. O motor rugiu. Não era um rugido, era um guincho. Uma explosão primitiva e violenta de som que ricocheteou nas paredes de betão, fazendo tremer as luminárias. Era o som de 12 cilindros e 4 milhões de dólares de fúria sendo libertados. Catherine sorriu um pouco. Engatou a marcha. A transmissão emitiu um som mecânico sólido. Lentamente,
Deliberadamente, ela soltou o travão e o carro começou a andar. A fibra de carbono nua deslizando sobre o betão liso. Ela dirigiu-se para a rampa de saída, o quadrado brilhante e implacável da luz do dia à sua espera no topo. Ela estava a subir da tumba. O Pagani subiu a rampa íngreme de betão, o seu motor V12 rugindo, comprimindo-se no túnel estreito antes de explodir para fora. Um grito de guerra desafiador lançado contra o céu da tarde. O carro irrompeu na 51st Street, um borrão de fibra de carbono nua surgindo em um mar de táxis amarelos e carros pretos. A transição foi chocante. Do silêncio frio e sepulcral da garagem subterrânea, ela foi lançada no assalto sensorial total do centro de Manhattan. O sol era ofuscante, refletindo nos canyons de vidro dos arranha-céus ao redor. O ar, agora que o teto estava aberto, soprava sobre ela, trazendo a sinfonia caótica das buzinas da cidade, uma sirene distante, o barulho de um autocarro a passar. Mas o motor do Pagani, mesmo quase em marcha lenta, abafava tudo com um ruído profundo e ameaçador, que era o seu próprio centro de gravidade. Os peões pararam. As cabeças viraram-se. As conversas pararam a meio da frase. As pessoas na calçada procuraram os seus telemóveis, com expressões de admiração e descrença, tentando capturar a nave espacial de milhões de dólares que acabara de se materializar no seu mundo. Catherine não acelerou. Não fez os pneus chiar. Conduziu com a mesma precisão fria e perfeita que usara para desmantelar a vida dele. As suas mãos estavam firmes no volante de fibra de carbono. Ela colocou o carro no fluxo do trânsito, o motor rugindo, uma presença física constante nas suas costas. Ela navegou pelo trânsito da cidade, como um tubarão deslizando por um cardume de peixinhos. Ela dirigiu um quarteirão e virou na Park Avenue. Parou no semáforo vermelho da 52nd Street. O semáforo demorou a mudar e ali, do outro lado do cruzamento, estava a torre. Os seus olhos se desviaram da estrada para a fachada de vidro escuro e brilhante da sede da Marcos. Ela olhou para além do 10º andar, para além do vestimento, até a sala de conferências do 30º andar. A janela dele, aquela que dava para o sul, para o magnífico canyon da Park Avenue. Ela sabia que ele estaria lá. Ele era uma criatura egocêntrica, e o seu ego exigiria que ele observasse. Ele seria incapaz de compreender a sua própria derrota, atraído pela janela como uma mariposa pela luz, precisando ver a realidade impossível do seu ornamento, indo embora com o seu prêmio. E lá estava ele, uma silhueta pequena e escura, rígida e imóvel, pressionada contra o vidro. Mesmo a 30 andares de distância, ela podia sentir a raiva. Era uma coisa palpável e pulsante, uma energia escura irradiando da torre, um grito primitivo silencioso de um rei que acabara de ser derrotado por um peão. Ele estava preso na sua caixa de vidro, o seu império a desmoronar-se à sua volta. Os seus advogados provavelmente já a gritaram uns com os outros sobre negligência e divulgação total. Ele era um prisioneiro a ver a sua liberdade a afastar-se. Catherine sentou-se na cabine aberta, o rosto voltado para o dele. Ela estava exposta ao ar, à cidade, a ele. Ela não se escondeu. Ela queria que ele a visse, que visse a sua calma, que a visse no banco do motorista da única coisa que ele amava, o símbolo de 4 milhões de dólares do seu poder ilícito, o próprio bem que ele tentara esconder. O semáforo ficou verde. Catherine não olhou para ele novamente. Ela olhou para a frente. Ela pressionou o acelerador. O Pagani deu um salto. Não acelerou. Detonou. O motor de 754 cavalos rugiu. Os pneus traseiros morderam o asfalto e a força da arrancada prendeu-a ao banco de couro. O som era um guincho glorioso e desafiador que rasgou o zumbido educado da Park Avenue, um som de poder puro e inalterado. Era o som do poder dele, agora dela, e ela estava a usá-lo para deixá-lo para trás para sempre. Ela disparou pela avenida, zigue-zagueando pelo trânsito com a precisão de um economista. 50 buscam a 5 409. No pequeno espelho retrovisor vibrante, ela vislumbrou o seu próprio reflexo. O seu cabelo loiro, que estava severamente controlado e brilhante, estava a se soltar, arrancado pelo vento, invadindo o cockpit aberto. Os fios chicoteavam o seu rosto, picando as suas bochechas.
Os seus olhos, escondidos atrás dos óculos Ray-Ban comuns, estavam claros e brilhantes, e nos seus lábios havia um sorriso. Não era um sorriso de alegria ou mesmo de vitória vertiginosa. Era um sorriso de paz. O sorriso de uma investigadora que finalmente, após 10 longos anos, equilibrou a equação. O sorriso de uma arquiteta que acabara de recuar para observar a sua prisão, perfeitamente projetada e inescapável, fechar-se sobre o seu ocupante pretendido. Ela não estava a dirigir em direção ao pôr do sol. Ela não estava a dirigir para um novo apartamento em Tribeca. Ela estava a dirigir diretamente para o Lincoln Tunnel. O carro, essa máquina magnífica, vulgar e bela, era a peça final do plano. Ela não tinha intenção de ficar com ele. Dirigi-lo era como estar na pele dele. O cheiro fraco e persistente da sua colônia Bacar Rouge no couro fazia-lhe virar o estômago. Não, este carro não era um troféu. Era a última peça de liquidez impossível de rastrear. Ela tinha um comprador, um príncipe saudita, um homem que conhecera numa das galas obsequiosas de Marcos, um homem que desprezava Marcos, mas cobiçava abertamente o Trident. O negócio fora fechado há 2 meses, numa série de mensagens encriptadas. Um voo de carga privado já estava reservado e à espera num hangar privado no aeroporto de Teterboro. A transferência bancária de 4,2 milhões de dólares de prêmio pela sua história já estava à espera num novo banco, sob um novo nome, num cantão suíço que não fazia perguntas. Catherine Rostova não era apenas uma ex-mulher. Ela era uma arquiteta. Ela tinha projetado a prisão dele e tinha projetado a sua própria fuga, financiada pela arrogância dele. Enquanto acelerava em direção ao túnel, com o magnífico horizonte de Nova York a desaparecer atrás dela, estendeu a mão e pressionou um botão no complexo console. O sistema de som ganhou vida. Estava sintonizado na estação dele. Claro, uma explosão de música clássica encheu a cabine. As 4 estações de Vivaldi. Verão. Lé aumentou o volume. As frenéticas cordas tempestuosas do movimento presto misturavam-se com o rugido do V12. Uma trilha sonora perfeita para a sua libertação. Pela primeira vez em uma década, ela deixou a cabeça cair no encosto, fechou os olhos por um segundo e deixou o vento da música limpá-la. Ela não ganhou apenas o carro, ganhou justiça. A história de Catherine Rotova é uma obra-prima brutal da vingança moderna, provando que a pessoa que você mais subestima é frequentemente aquela que detém os códigos de detonação. Ela não o deixou simplesmente. Ela desmantelou-o usando a sua própria arrogância e corrupção como armas. O sorriso com que assinou aqueles papéis não era de derrota. Era o movimento final num jogo de xadrez que ele nem sabia que estava a jogar. O que acha? Foi a vingança definitiva ou um plano frio e calculado? Catherine reduziu o império dele a cinzas e partiu no meio das cinzas. Se gostas desta história de traição ao poder e vingança definitiva, clica no botão Gosto. Diz-nos nos comentários como achas que foi o primeiro dia de Marcus Thorne na prisão. E não te esqueças de partilhar isto com quem gosta de histórias em que a rainha finalmente derruba o rei. Mais importante ainda, subscreve o nosso canal. Temos muitas mais histórias como esta a caminho, e não vais querer perder nenhuma.